Olá, amigo frequentador do IEE. Olá a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Nosso cordial boa noite. Esta reunião deveria ser presencial, assim estava prevista. Mas por força das alterações que tivemos em relação à pandemia, e atendendo aos protocolos fixados pelo governo, no último sábado começamos um novo regime, então voltamos às reuniões virtuais. E volta a ser da minha casa para a tua casa, esperando que esse momento saibamos usá-lo em nosso favor e saibamos construir dias novos a partir deles. Que o momento tão difícil seja de superação. O tema de hoje é bem adequado. Ele é riqueza ou pobreza? Oportunidades de desenvolvimento para o espírito. E esse tema ele é sugestivo porque nós batemos recordes de desemprego. As preocupações com as poucas vacinas ainda disponíveis, as preocupações com a falta de consciência de alguns semelhantes nossos, que não tomam os cuidados necessários. Enfim, tudo isso nos causa, e vivemos um momento de muita tensão, de muita preocupação. Então, é muito bom avaliar evolução do espírito. No que tudo isso pode contribuir? E, sem dúvida, a riqueza e a pobreza fazem parte desse processo. Mas nós hoje vamos estudar as questões 814 a 816 do Livro dos Espíritos, onde Kardec trata essa questão. Mas, por uma feliz coincidência, me chamou a atenção que justamente hoje, dia 8 de março, um dia dedicado ao Dia Internacional da Mulher, as questões seguintes a 816, e 817, claro, fazem referência à mulher. E eu achei muito interessante, porque já o título dessa sequência de perguntas é Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Então, antes de entrarmos no tema que nos cabe, eu queria licença para ler as questões 817 e 818 apenas, para nesse Dia Internacional da Mulher, homenagear com todo carinho essas guerreiras, que têm um dia para serem lembradas por tudo quanto fazem por nós e por todos nos outros 364 dias. Parabéns a vocês. A questão 817, que não é o nosso tema dessa noite, mas vamos deixá-la com um carinho de uma lembrança a todas as mulheres. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o seguinte: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Eles respondem com uma pergunta: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, temos condições iguais. Vejamos a 818 agora. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Ou seja, não é a justiça que prevalece, não é o amor, e sim a força. Isso mostra que todo aquele que não respeita uma mulher só mostra de si mesmo o estado evolutivo em que está. Nada mais do que isso. Eu vou repetir novamente o que já disse André Luiz, e eu já disse algumas vezes, mas gosto muito, que se a câmera nos mostra por fora, os nossos atos nos revelam por dentro, principalmente diante daquela que é nossa companheira, enfim, que convive conosco, ou muitas vezes que nem convive, mas temos os ódios gratuitos tão comuns hoje nas redes sociais. Uma reflexão sobre isso. Esse tema vai até a questão 822, e vocês vão ter o prazer de pegar o Livro dos Espíritos e ver tudo o que eles respondem sobre essa beleza de assunto. Mas na 820, eu queria destacar uma coisa que eles nos trazem sobre os fortes e os fracos, ricos e pobres, que já se conecta com o tema de hoje. Eles dizem: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Simples, não? Deus deu a uns a força
Por quê? É necessário também. Mas para quê? Para que ele ampare e proteja o fraco. E não para que o torne subjugado, seu escravo, pela maior força que tem sobre o outro. E como isso é tão comum em nossos dias? É uma reflexão e agora podemos, de fato, chegar ao nosso tema dessa noite. Riqueza ou pobreza? Oportunidades de desenvolvimento do espírito. É algo que, não querendo, todos nós vamos passar um dia. Mas eu queria voltar um pouco mais ainda, lá pelo o século VI, mais precisamente no ano 520, mais ou menos. Ali viveu, em Roma, Severino Boécio, ou simplesmente Boécio, como passou conhecido para a filosofia. Ele foi filósofo, um homem notável à sua época. Filósofo, poeta, estadista, teólogo, senador romano no ano 510 foi eleito, e foi mestre dos ofícios do rei Teodorico. O rei Teodorico sucedeu a queda do Império Romano, que depois também, ao morrer em 526, Justiniano assume o Império Britânico, o Império Romano do Ocidente, perdão, e vai, inclusive, fazer o segundo edito, o segundo concílio. Mas o nosso Boécio, em 524, ele já ocupava o cargo de mestre dos ofícios, que seria um secretário de governo do mais alto nível, um assessor direto de Teodorico. E, pelas intrigas da corte, eles conseguiram incriminar um senador como traidor. E Boécio, sempre fiel e conhecendo a pessoa, disse que não, que ele era um homem honesto e honrado. E isso levou a que os dois fossem intrigados, digamos assim, e ambos foram presos, porque o rei via que o estavam tentando derrubar e viu neles esse risco, embora não o tivessem, fosse aquelas intrigas tão comuns nos meios palacianos de todas as épocas. E ele foi condenado à morte. Ambos foram. Presume-se que seu amigo foi de imediato, mas ele foi exposto a torturas por interesses políticos que havia na época, durante uns longos dias, um longo período, e só depois, de fato, foi levado à morte. Diz que praticamente todo dia ele era torturado. Mas por essas inspirações divinas, esses missionários que de tempos em tempos chegam à Terra, Boécio, entre uma sessão e outra, escreve um livro. Escreve, não quer dizer que foi até num papel, talvez nada havia ali. Às vezes talvez uma tabuinha com estilete, alguma coisa. Mas ele nos legou um livro que eu acho que vale a pena comentar e até ler. Ele chamou de Consolação da Filosofia. Que naquela filosofia que ele tanto havia estudado, encontrou naquele momento de tamanha, eu não digo dificuldade, desespero talvez seria a palavra, mas ele não estava desesperado. Ele já entendia o porquê e tentou passar isso nesse livro. E com isso antecipou conceitos sobre a transitoriedade do poder, da riqueza, sobre a lógica da vida, da evolução, que os reveses podem proporcionar, porque fazem refletir, de tal forma que só seriam vistos novamente em Francisco de Assis e, a posterior, na nossa codificação espírita. Por isso que é importante a participação desse homem e o legado que ele nos dá com esse livro chamado A Consolação da Filosofia, onde a filosofia se reveste como se fosse uma mulher e ele simula um sonho onde ela lhe fala sobre a vida, sobre como o acaso não existe. Recomendo, é possível baixá-lo em PDF gratuito. O Boécio criou uma frase que nós usamos muito, a roda da fortuna, é dele, onde ele diz que a fortuna é como uma roda, que sobe e desce em ciclos, mas que nenhum deles é casual, que em tudo há um propósito, e afirma que nada que o dia pode ver é definitivo. Nada que o dia pode ver é definitivo. Ou seja, os budistas chamam de impermanência. Nada é imutável. Nada. A natureza está em constante movimento, mas em tudo há uma razão causal. É necessário que assim seja. Se não chove, a planta morre. Mas também pode causar enchentes. Sim, mas ainda assim não é causal. Há um planejamento maior em tudo isso. Então, o que ele propõe é compreendermos isso.
que nada é definitivo, que tudo está sujeito a mudanças. E no dia de hoje, é muito fácil de ver isso. Temos emprego agora, amanhã não temos mais. O comércio funciona hoje, amanhã não funciona. Hoje temos bens, amanhã podemos não tê-lo. Ou o contrário também. Tomando aí na pandemia, esses dias que vivemos, para alguns não foi ruim, foi muito bom. Para quem está no ramo do delivery, por exemplo, foi ótimo, cresceu os negócios. Então, há uma razão maior em tudo isso. Então, ele diz que não é o acaso, mas é a providência dando ao homem ver a capacidade de superar em tudo, sem exceção, e aprender. Ele diz que nós somos pássaros noturnos, que não veem o que está sob a luz. O que ele quer dizer com isso? Se nós olharmos ao nosso redor, veremos a harmonia que é a natureza. Veremos a harmonia que há na beleza de um amanhecer, de um correr do dia, de um entardecer. E como isso é importante para que o nosso planeta mantenha a condição da vida que temos aqui, que vivemos. Não fosse todo esse ciclo perfeito, não estaríamos aqui vivos hoje. Então, o que ele convida é isso, que não sejamos mais esses pássaros noturnos que não veem o que está sob a luz. E deixa uma lição maravilhosa, quando afirma que a providência divina é educadora, não vingativa. Então, que nós não vejamos como um castigo de Deus, como um azar, como uma má sorte, um destino, também tanta vez acusado, mau destino. Não. A providência é educadora. E me recordo de Jesus, quando ele diz que mestre eu sou. O mestre ensina. E nós aprendemos. Porque a providência é educadora. Mas se nós vemos isso como castigo, perdemos a oportunidade de aprender. Se nós vemos isso como uma punição, porque eu fiz isso, fiz aquilo, porque no passado, não. Tudo que nos vem à frente na vida é aprendizado. Ele diz ainda que o sofrimento emocional vem no fato de não confiarmos nas leis da vida. Porque se em tudo há uma lógica, por que nós estaríamos fora dessa lógica? Então não há momentos de fortuna ou de infortúnio. E por um acaso que sejam. Não. Tudo obedece a ciclos. Depois, à frente, com a doutrina espírita, viemos aprender com os espíritos benfeitores da humanidade que este é o processo evolutivo do ser. Que todos nós vamos viver um pouco de tudo. É tão fácil falar, mas permita-me um breve comentário. Ao longo da vida, eu tanta vez me perguntei, diante dos quadros tristes que via, como entender um Criador justo, porque eu cresci aprendendo que Deus é bom, justo, onipotente e onipresente. Mas se ele é bom, onipotente e justo, como pode permitir quadros tão desiguais e angustiantes, que estão sempre presentes em nosso dia a dia? Se ele ama todos seus filhos sem distinção, por que nascem crianças em absoluta miséria e outras em palácios cercadas de muito mais do que necessitam? E ao longo da vida, uns avançam, outros caem. Sempre me foi difícil compreender isso. Eu só vim encontrar essa resposta nessa nossa amada doutrina espírita. Porque ela me deu a chave, a segunda letra do alfabeto divino. Com ela podemos entender que os compromissos assumidos perante nós mesmos necessitam de reparação. É a reencarnação. A reencarnação é essa justiça amorosa que nos permite voltar aos mesmos lugares de nossas falências, ou muitas vezes nos lugares por não termos condições de resgatar onde estávamos, para resgatar, para aprender com aquilo, vivenciar novamente num outro ângulo, numa outra forma de ver. Porque nessa forma de ver eu não fui feliz. Me tornei mais devedor do que quando cheguei. Agora vou num outro ângulo. Talvez eu consiga aprender e tire o que há de educativo naquela prova. Esse é o mecanismo perfeito da justiça divina,
que nos diz que nós somos herdeiros de nossos atos. E a reparação pela volta à carne, e muitas vezes em quadro de sofrimento temporário, nos será engrandecedor para a formação do caráter do espírito imortal que somos. Vamos lembrar que fomos criados simples e ignorantes, mas trilhamos o caminho para a perfeição. Então, todos nós estamos nessa caminhada, uns mais à frente, outros mais atrás, mas todos filhos de um mesmo Deus amoroso. E não importa o que estaremos passando, é tudo esse processo para que atingimos a perfeição. Essa percepção, claro, essa compreensão do que Boécio nos disse, do que os Espíritos vêm nos dizer, vamos ver a seguida algumas questões, não vai eliminar a dor. Se você tem uma dor orgânica, ela dói. Mas se você sabe por que tem, ou embora você não conheça o fato, para o teu benefício, é melhor na vez não sabê-lo, você, por certo, sabe. Bom, se eu não causei nessa reencarnação esse problema, ele me pertence de outra. Eu aceito com amor e vou ver o que eu posso aprender com ele. O que ele quer me dizer? Como eu posso aproveitar isso para me tornar um pouco melhor do que eu era? Porque nenhum de nós é tão bom que não possa aprender um pouco mais, não é? E com isso eu vou ressignificando valores. E aí começa a encontrar o bem que nos faz poder assumir e poder aceitar isso. E substituir revolta por resignação ou aceitação, que não é passividade, é compreensão do porquê eu passo. Kardec vai nos dizer que isso é a fé raciocinada. Eu creio porque entendo, e não porque creio só. Não. Foi o entender que me fez crer, e não o crer que me faz, porque amanhã eu posso não crer mais. Mas se eu entendo, é uma crença permanente em mim. É um valor que não perco mais. Mas vamos considerar duas coisas, que também eu falo do passado e corremos o risco de achar que tudo é do passado. Não. Uma vez eu ouvi, e achei interessante, diz que 10% é assim. Os outros 90% nós arrumamos agora mesmo. Que podíamos ter evitado muita coisa. Então, cada um de nós pode refletir consigo mesmo e pensar no que podia ter evitado. Não faz mal, já foi. Não se pode mudar, mas pode-se construir um novo amanhã. É isso que nós aprendemos. E muitas vezes, e por isso que não cabem rótulos, o fato de alguém estar hoje num quadro difícil não quer dizer que ontem ele estava no contrário, não deu valor e agora... Não. Pode ser uma prova que a gente escolhe. Olha, eu quero enfrentar essa prova, porque eu não a conheço. E preciso de uma reencarnação assim para me completar, para me aprofundar mais em mim mesmo. Então, com isso, nós vamos tendo o direito de estar aqui por vontade. Podemos falhar? Podemos sim, mas queremos tentar. Então, às vezes, você não tem um passado que te compromete, mas escolher uma prova hoje difícil, de superação, para se fortalecer, para ser um dos fortes que ampara os fracos, e não um dos fortes que pisa nos fracos. Vamos ao Livro dos Espíritos, ver como Kardec trata isso. A questão é um pouco maior, eu vou pegar só umas perguntinhas, 3 perguntinhas para a gente abreviar. Mas veja, a questão 814, que eu recomendo depois que medite nela com calma, em casa, lendo, enfim, 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Respondem os espíritos, para experimentá-los de modos diferentes. Experimentá-los, experienciar experiências. Não é castigo, não é vingança, não é... O amor jamais faria isso. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Agora ficou bom, hein? É tão gostoso quando podemos jogar no colo dos outros, né? Isso nos isenta. Uma vez eu ouvi, depois eu continuo a pergunta, que se numa reunião, essas reuniões de empresa mesmo, tensas, difíceis, em que não se sabe a saída, você olha e tem um que está com um ar quase sorridente.
tranquilo. É simples. Esse já encontrou um culpado. Porque nós sempre procuramos um culpado. Mas os Espíritos vêm nos dizer que somos nós que escolhemos nossas provas. Então não podemos mais jogar no colo dos outros. Ou por necessidade de um passado, pedimos oportunidade, rogamos, imploramos a oportunidade de aqui estar novamente, até no quadro, muitas vezes, do que causamos, para valorizar o quanto fizemos de mal aos outros. E aprender com isso. Porque quando você vive o que o outro vive, fica mais fácil entender o universo do outro. Então, muitas vezes, estamos por resgate de um passado, sim. Mas também podemos estar por uma experimentação, por uma prova que escolhemos. E somos nós que escolhemos sempre, ou resgate, ou mesmo uma prova que não temos necessidade, mas queremos como aprender. Mas também diz os Espíritos, e que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Parece que é uma coisa, né? Parece que está arrumando emprego, e quando ele te pergunta qual é a sua meta, você diz que você vai trabalhar, que vai expandir a empresa, que vai ajudar, que vai não sei, contribuir. 3 meses depois, você é um cara chato que ninguém suporta a empresa. Lembra muito isso, não lembra? Nós pedimos a reencarnação, oportunidade de reparação ou de experienciação, com todo entusiasmo e vontade de acertar, de se redimir, de crescer. Mas quando estamos aqui no palco da vida, aonde nos é familiar velhas vivências, parece que é tão difícil. E quando vemos, estamos repetindo erros do passado. Então, a primeira reflexão é: reencarne. Porque eu posso dizer que não reencarnamos quando nascemos. Reencarnamos quando assumimos a vida presente. O que de fato viemos fazer aqui? Por que estamos nessa vida? Nos perguntemos isso sempre. Mas aí o Kardec pergunta nessa sequência sobre riqueza e pobreza, e pergunta qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Eles igualam, respondem, são, no tanto, uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. Deus me esqueceu. Deus não sabe que eu existo. Ele me abandonou. E a riqueza incita a todos os excessos. Que Deus, o quê? O meu dinheiro que responde por mim. Eu faço, eu compro. Algo desse sentido. Até difícil de falar, né? Lembro de um comercial antigo de cigarros. No tempo que cigarro era coisa de status, hoje descobrimos que é muito mais motivo de câncer do que outra coisa, mas havia um cigarro chamado Benson e Hedges, que tinha 2 propagandas envolvendo felicidade. Uma dizia assim: o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. E ia um mordomo buscar um pacote de cigarros, enquanto o dono esperava no carro. Outro comercial dele mostrava alguém numa montanha, uma casa única, tomando um café da manhã maravilhoso, aquela coisa toda, e uma frase de fundo: o dinheiro não traz felicidade, compra. E muitos acreditaram nisso, e muitos acreditamos nisso ainda. Mas será mesmo? Chico Xavier nos dizia que um diamante não mata a sede de ninguém no deserto. E que um cobertor feito de apólices de células de dinheiro não mata o frio de ninguém. O que fazemos com isso é que podem ser gestos. Mas o Kardec continua, e agora é a questão 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Uma boa pergunta, né? Se, por um lado, pela facilidade de poder pagar excessos, ele também não tem, da mesma forma, muito mais recursos para fazer coisas boas? Os espíritos advertem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Lembremos que aqui
é algo genérico. Temos almas tão nobres e tão ricas em termos de bens terrenos, e tivemos e temos a cada dia, mas aqui o Kardec, o que lhe respondem, é o perigo de não saber perceber isso. É quando você pede e tudo acontece na hora, porque você paga. Quanto custa? Eu pago. E você vai se acostumando com isso, e parece que todos têm que te servir. Você torna-se quase um semideus. Tem que ser agora. Como você ousou demorar 3 minutos? Como? Não, e daí por diante? Porque alguém te olhou feio, você demite. E ele nem te olhou, você quis ver assim. Enfim, é isso que ele adverte aqui. Não se refere àqueles que cumprem a missão que eu trouxe. Se refere àqueles que estão a caminho da falência na missão que os trouxe à Terra. Porque lembremos que tudo são missões. Cada um de nós que aqui está é um missionário. Trouxe uma missão ao reencarnar. Não importa se pequena, se grande, se rica, se pobre. Tem uma missão. O que fazer com ela é a conta que vai apresentar no dia do retorno. E dizem os espíritos que a alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem a cumprir. E é verdade. Imagine alguém que tem uma empresa com 5.000 funcionários. Mais do que ter uma empresa, ele é responsável pela manutenção familiar de 5.000 famílias. Ele é responsável pela contribuição para o Estado de todos os impostos que arrecada. Ele está incluso, como poucos, na lei do progresso. Olha a responsabilidade que tem alguém. Agora, aonde é que deve refletir alguém que tem uma posição assim? É simples. Boécio nos convida a isso. Num planeta, nossa querida Terra, onde há tantos que passam fome, por que recebi tanto? E lembrar de Jesus. Muito será pedido a quem muito foi dado. O que estão me pedindo? O que eu posso fazer com esses bens que tenho? Me servir deles é justo. E que mais? Também posso servir com eles. Então é isso. Porque no capítulo 16, agora já pulei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Kardec fala desse tema em quase todas as obras. Porque é uma das grandes falências da humanidade, que é o egoísmo causado pela riqueza e a soberba causada pela miséria. Porque não pensem vocês que o fato de estar na miséria nos impede de ser orgulhosos. Vamos lembrar que a miséria também é uma prova, escolhida ou trazida de vidas anteriores. Aquele que teve tanto, mas que usou de forma tão má, pede: deixe-me retornar à terra na condição do servo que mais maltratei, na condição que exatamente a ele causei, porque quero avaliar, quero aprender como é sentir o contrário, para que numa próxima vida eu possa voltar com a mesma prova de antes, com toda a riqueza de antes, mas dessa vez saber empregá-la a benefício do que eu também já conheço. Aí faz sentido. E Kardec, no capítulo 16, que ele diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, que são palavras de Jesus, Mamon era o Deus das riquezas. Então, parece que você não pode servir a Deus e a riqueza. Não é que você não pode ser rico, essa é a grande diferença. Que bom se todos nós fôssemos ricos, que já teríamos um outro estágio da humanidade na Terra. Servir a Deus e a Mamon, Jesus diz que você vai acabar escolhendo um, amando um e odiando o outro. Então, ou você escolhe servir a Deus e usa os seus bens como parte disso, ou você serve aos bens e torna-se egoísta. É aquele que é incapaz de socorrer alguém, mas não perde uma cotação da bolsa todo dia.
é aquele que, tendo tanto, ainda se envolve em esquemas tão comprometedores, tão corruptos às vezes, sem necessidade. Já tem o bastante. Mas o bolso do insaciável diz que não tem fundo, sempre cabe mais um pouco. Mas ele se distancia do amor, porque é muito difícil. A sedução é muito grande. E Kardec nos traz, nesse capítulo, uma passagem que Jesus narra e que está em 3 dos 4 evangelhos, que é do jovem rico. Aproximou-se dele um jovem, aproximou-se de Jesus um jovem, e o interpelou. Bom mestre. E Jesus já o corrige. Bom só o Pai que está no reino dos céus. Dizendo que ele também é criatura. Que ele é nosso irmão. Que apenas caminhou antes e nós caminhamos um pouco mais, um pouco melhor agora. Mas também chegaremos lá um dia. Isso levou ele a afirmar: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas aproximou-se esse jovem dele e lhe perguntou: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Boa pergunta, né? E perguntou para a pessoa certa. Jesus lhe responde: se você quer entrar na vida eterna, ou seja, a perfeição, ele se refere, guarde os mandamentos. Ele pergunta: que mandamentos? Aí Jesus disse: vou te dizer alguns. Não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. Pouco, tá fácil. Mas o moço respondeu: eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Aí Jesus lhe responde: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Se fosse carioca, diria: deu ruim. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. É ruim trocar tudo por um tesouro no céu que eu não sei onde é e onde está. Depois venha e siga-me. E, de fato, como a nossa percepção de consciência é tão pequena, ele ouvindo essas palavras, e ficou triste, porque ele possuía grandes haveres, esquecendo que pode partir essa noite mesmo. Os bens ficam e você vai, mas não cabe. Mas Jesus, então, comenta com seus discípulos: digo-lhes em verdade que é bem difícil, é que um rico entre no reino dos céus. E usa em seguida uma figura de linguagem bastante forte. É mais fácil um camelo. Quando fala um camelo, não é um camelo de verdade com 2 corcundas, não. É que na época se fazia tipo uma cordinha com pelos de camelo. Teciam aqueles pelos e então não era uma linha de agulha, não, era uma corda mesmo, né? Um barbante, uma corda, enfim. E Jesus diz que é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, se tomarmos ao pé da letra, nenhum rico entraria. Mas será que Jesus queria que esse moço vendesse mesmo as coisas? Ou apenas que ele sentisse que felicidade não estava preso àquilo? Então, vamos considerar finalmente, agora encerrando esse papo de hoje, que eu espero não ter cansado vocês, de que riqueza e pobreza são estágios de evolução. Todos nós já tivemos, vamos ter, como ser homem, ser mulher, feio, alto, bonito, asiático, europeu, latino. A reencarnação é um processo evolutivo. E essa evolução passa por muitos processos, com muitas ferramentas. Há missões que exigem ter bens. Se eu tenho que criar uma indústria de tecidos para vestir os filhos de Deus que estão na Terra, eu preciso de algum dinheiro, senão não consigo. Há tarefas que exigem realmente isso. Se eu vou fundar um hospital, eu preciso de dinheiro para construir o hospital. Mas como eu vou administrar esse hospital é a prova.
A prova não é o dinheiro, não é o construir o hospital. É quando eu recuso um paciente porque ele não tem um convênio, enfim. Embora o meu hospital tenha a chance de poupar-lhe a vida. E quantas vezes já vimos pessoas que vieram a falecer por falta de atendimento em um hospital. Então, isso eu não cumpri a missão. Não é o que você tem, é o que você faz pelo teu semelhante com o que você tem. Não é a tua pobreza, é como você a encara. Se você tem gratidão a Deus por ter amanhecido mais um dia e você ainda estar aqui, que bem maior do que esse. Hoje, muitos de nossos irmãos, independente da qualidade financeira, social que tenham, estão respirando através de um tubo. Que valor tem os bens terrenos nesse momento? Que valor tem a falta deles? Tudo o que queremos é só um pouco de sobrevida. Muitas vezes, um balão de oxigênio vale muito mais do que uma casa que é motivo de briga de uma herança. Quantas famílias já se desestruturaram, já deixaram de falar por causa de uma herança, algo que nem era deles, que veio de outro para eles. E ao invés de repartir com amor, não, brigam pelo egoísmo de cada um ter. Esse é o rico que não vai entrar no céu. Por quê? Ainda não aprendeu a lição educadora. Quando Boécio nos fala que a providência é educadora, é nesse sentido. É que entendamos a vida, que entendamos os tantos papéis que passamos aqui. E assim, caminhamos para a perfeição. Não importa a dificuldade e o momento difícil que estamos passando. Lembrai, Jesus diz: ide em paz, pregai o evangelho, falai das boas novas, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, que Ele esteja conosco, nos abençoe esse dia e nos auxilie e ampare a passar esses dias tormentosos, mas que sejamos nós os que levam a paz ao semelhante, jamais os que levam o temor. Uma boa noite a todos, fiquem em paz, protejam-se, no quanto puder, fiquem em casa e confiem em Deus. Um abraço a todos.